ao Pai, a Ele. Adorar ao Senhor é bom, glorificar a Deus é bom. E a gente sente no coração uma liberdade, né? Quando a gente quer adorar. Eu até me empolgo ali no instrumento, acho que estou tocando uma maravilha, mas é para a glória de Deus. É porque eu sinto no meu coração o desejo de estar perto dEle, adorando Ele, dizendo: só Tu és Senhor, Tu és o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ti, porque Ele é tremendo. E falar de Yeshua é sempre difícil, porque ele vai além de nossas palavras, né? Interessante que o profeta pegou o menino quando ele era neném ainda e falou: esse aqui será motivo de contradição. Eu nunca vi uma profecia tão vinda do trono. Você pode percorrer o mundo, cada um vê Yeshua de uma maneira. Israel vê de uma maneira, o crente brasileiro vê de outra, o crente americano fala que é desse jeito. Yeshua é singular, né? É peculiar. Ele é incomum. Nem sei o que eu falo. Ele é raro, extraordinário, sui generis. Não tem outro como. Ele é mais sublime que o céu. A gente nem conhece o céu direito, mas ele é mais sublime que os céus. Veja lá em Hebreus 7:26, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Você já parou para pensar nisso? O que é mais sublime que os céus? Talvez se nós ficássemos aqui imaginando um buraco negro, sei lá, as estrelas de nêutron, o Sol, a Lua, até a Terra, as grandes galáxias, não seria suficiente para dizer ou descrever o que é mais sublime que os céus. Porque eu não sei se esse céu aqui é o céu que nós estamos vendo ou se é o céu onde habita nosso Deus. Pois nós, homens, no estado de pecado que estamos, temos o desejo em nossos corações de suplantar o próximo, não é? Desde novo, a gente quer derrotar alguém. É por isso que nós temos o esporte, que tanto é proclamado, né? Que fala que é muito bom. Mas você nota que todo esporte a gente está sempre tentando suplantar alguém, não é verdade? Isso, na realidade, é fruto do pecado do homem. A gente quer ser maior que o próximo. A gente quer receber a bola de ouro, melhor jogador do mundo, melhor ator do mundo, melhor escritor do mundo, maior profissional aonde você está do mundo. A gente quer sempre isso, não é verdade? Nós queremos ter fama, nós queremos aparecer, mas Yeshua não. Ele é mais sublime que os céus, mas ele passou na terra sem querer ser famoso, sem querer suplantar ninguém, não é? E ele não tinha esse desejo de fama no coração, nem de suplantar o homem, porque está escrito ali que ele é separado dos pecadores. E esses desejos são inerentes aos pecadores. Deu para entender? E os discípulos de Yeshua não eram diferentes de nós. Eram pecadores como nós. E seus corações, contaminados, queriam saber quem era maior entre eles. Ó, havia disputa entre os discípulos de Yeshua. Quem é maior? Será que é Pedro? Será que é João?
Quem é maior? Eles pensaram assim, quando Yeshua morrer, quem vai mandar? Sabia disso? Eles disputavam isso. Isso está inerente no coração pecaminoso do homem. A gente quer suplantar, a gente quer estar na frente, a gente quer ser o melhor. É tão pecaminoso isso que a própria igreja hoje, quando olha para Moisés, chama Moisés de líder, mas a Bíblia não chama ele de líder. Chama ele de servo. É só abrir a Bíblia e ler. E você vai perceber que os discípulos fazem a mesma coisa. Eles queriam saber quem era maior entre eles, gente. Olha que coisa louca. Equivale nós aqui ficarmos brigando quem vai ficar na frente, quem vai ser o líder do jovem, o líder da mocidade, o líder das mulheres de oração, o líder, sei lá, de tudo. Eles inventam líder para tudo. E os discípulos, veja lá em Mateus 18:1. Naquela hora chegaram-se a Yeshua os discípulos e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Olha, eles estavam levando a carne, o desejo pecaminoso lá para o reino dos céus. Eles estavam imaginando que no reino do céu era igualzinho como o nosso aqui no reino da terra. Porque nós nascemos em pecado e nós conhecemos, é isso, um dominando o outro. E essa pergunta é fruto de uma discussão anterior entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Veja lá em Marcos 9, 33 a 34. Chegaram a Cafarnaum, estando ele, Yeshua, em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? E Yeshua percebeu, olha, eles estavam discutindo. Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Olha só, gente, que coisa louca. Yeshua devia estar andando na frente e eles lá discutindo um com o outro. Não, sou eu, não. Você não, você chegou aqui. Eu já estava aqui. Quando você chegou aqui, eu já estava andando. Eu conheci Yeshua antes de você. Não é assim que a gente fica? Então eles estavam naquele conflito. E quando Yeshua questionou, e é óbvio que Yeshua já questionou por causa disso, eles ficaram com vergonha de falar. Porque é para ter vergonha mesmo, né? Não? Aí vai entrar o porquê que eu não encontro uma palavra que eu disse que Yeshua é singular. E sem sombra de dúvida nenhuma, ele é o que ele diz que é, o Filho do Deus Altíssimo. Olha a resposta dele a essa pergunta em Mateus 18:2. Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Olha que coisa tremenda. Veja em Mateus 9:36. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e abraçando, disse-lhe. Yeshua vai responder essa briga, esse conflito do coração pecaminoso do homem, de um querer suplantar o outro, de um querer dominar o outro. Ele vai responder com uma criança. Quem de nós ia colocar uma criança para responder uma questão tão séria entre adultos? Quem? Você ia? Hein? Não, não ia. E Yeshua complementa com a criança no meio deles, assim, ó, lá em Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, eita, e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos... Meu Deus, eles estão falando uma coisa e Yeshua está respondendo e dizendo para eles que eles não estão convertidos. Por isso que eles estão brigando quem é maior. Olha que coisa. Ele está dizendo, ó, se vocês não vos então eles não estavam convertidos. Olha a resposta de Yeshua. A gente precisa avaliar, gente. Yeshua está dizendo para os 12, vocês não estão convertidos. E Judas Iscariote estava no meio também. Né?
Talvez Judas Iscariote tenha dito, não, eu que sou o maior. Não, não. É Pedro. Por quê? Porque Pedro está aqui muito tempo. Não é assim que fica nas igrejas, gente? Além de converter, nós temos que nos fazer como criança. Se não for assim, de modo algum entraremos no reino dos céus. Gente, olha que coisa. Presta atenção no que eu vou dizer. A disputa de quem é maior, de quem é que manda, isso é carnal. Isso é de coração pecaminoso. E as pessoas estão trazendo, elas não se convertem de fato, elas trazem para dentro da igreja esse comportamento carnal e pecaminoso. É ou não é? Aí você começa como obreiro, tem vários, não é só obreiro, cada um tem um nome. Depois de obreiro vai a diácono, depois presbítero, evangelista, é cargo hierárquico. Isso está ligado ao coração pecaminoso do homem. Uma pessoa chegou aqui para mim e falou assim, não, eu saí daquela congregação porque meu marido não recebe oportunidade para cargo nenhum. Eu falei com ela, então você vai sair daqui também, porque aqui também não oferece oportunidade para cargo nenhum. Aqui oferece servir uns aos outros. Coração convertido é coração de servo. Coração não convertido é coração de líder, é quem quer mandar, é quem quer estar na frente. Moisés não queria estar na frente. Moisés falou para Deus que não queria, não falou? Até ofereceu o irmão dele, Arão, aí, Senhor. Pois é, Arão tem um currículo melhor que o meu, mas Deus não escolhe errado. Não, não. Arão vai se encontrar com você, mas eu estou mandando é você mesmo. Por um acaso, né, Deus poderia falar, eu escolho errado? E você vai ver lá em Hebreus que a palavra diz que Moisés foi um servo fiel em toda a casa do Senhor. Servo fiel. Não falou líder fiel. Mas a visão pecaminosa do homem é que Moisés é um líder. E a gente vê pregações aí, escola de líder dentro da igreja e tudo. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Primeiro tem que se converter. Quem não se converte de fato não compreende isso. Quem não se converte de fato tem dificuldade de entender isso. Porque o desejo do coração adâmico é um suplantar o outro. Então ele não consegue entender isso que Yeshua está querendo dizer. Primeiro tem que se converter. E isso está ligado ao que Yeshua explicou a Nicodemos. Nicodemos, curioso, mas Nicodemos era um cara de posição alta em Israel. Em vez de ir de dia, foi de... Deve ter pensado, pois me vê com esse menino aí, estou perdido. Eu vou à noite, à sombra da noite ninguém me vê. Veja lá João 3,3, e Yeshua respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer do alto, as Bíblias colocam de novo, não é de novo, é do alto. Isso é a mesma coisa que Yeshua, que é falado em João, lá no capítulo 1 de João, que diz que aquele que crê em Yeshua, ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mas não pela vontade do varão, mas do Pai que está no céu. Então é do alto, da vontade de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Você está entendendo? Se eu estou dentro da igreja e não me converti no nascido alto, eu não tenho como ver o reino de Deus. É Yeshua que está falando isso. Se eu não tenho como ver o reino, qual o reino que eu conheço? Reino carnal, humano.
Por isso que as igrejas estão muito parecidas com os reinos do mundo. Muitos não são convertidos de fato. Muitos estão ali e nunca viram, nem vislumbraram o reino de Deus. E aí, meu irmão, a coisa fica ruim. E o fato de Yeshua nos dizer que temos que nos fazer como criança, primeiro, é porque temos que sossegar nossas almas como a alma de uma criança no colo de uma mãe. Quando a gente está muito agitado, quando a gente quer muita coisa, quando a gente quer agir para aquela coisa, é sinal que não somos como criança. Amém? Nossa perna balança. Não, irmão, a gente tem que fazer alguma coisa. É ou não é? Hein? Fica aquela agitação toda. Criança fica assim? Criança chora, mas ela sai andando. Imagina o bebê, a mãe está, sei lá, nos afazeres, aí o bebê começa a chorar com fome, levanta do berço, puxa a mãe assim, pá, dá um tapa nela, me dá leite. Pois é. Existe criança que faça isso? Ela chora. A mãe ouve, vai e pega a criança. Ó, a mãe que pega a criança. É isso que Yeshua quer ensinar. Nunca vi a criança levantar do berço e sair atrás da mãe, amamentar. Ele quer que você espere. Porque se Deus te salvou, se você nasceu do alto, Deus é que vai te conduzir no reino para que você faça aquilo que Ele quer. É Ele. Ah, Rafael, mas eu quero isso. Aí já tem alguma coisa que não está certa. Existe coisa que precisa ser mortificada em você. Porque quem é Senhor? Sou eu ou Yeshua? Ele que é o Senhor. Nós somos servos. O Senhor fala para o seu servo, faça isso. O que o servo tem que fazer? O que ele mandou. Ah, não, mas eu gosto disso. Ué, problema seu. Tem que obedecer. E isso as pessoas têm muita dificuldade. Veja lá no Salmo 131, 2. Perdão, 131, 2. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seu seio, sobre o seio de sua mãe, perdão. Qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Quieta. Você está entendendo? Terminou de mamar, barriguinha cheia, está tranquilo. É assim que Deus quer que tu fique. Tranquilo. Segundo, temos que ser meninos na malícia. Porque quando Yeshua pega aquela criança, aí já vem logo na cabeça das pessoas que tem que ser inocente como a criança. Não é isso que Yeshua está falando. Yeshua está falando da quietude da minha alma. Yeshua agora vai falar que eu tenho que ser inocente, sim, mas na malícia, na maldade. É isso que ele está dizendo para nós, por isso que ele apresenta uma criança. Veja em 1 Coríntios 14, 20. Irmão, não sejais meninos no entendimento. Está vendo? Porque o menino está aprendendo, ele não entende. Então, não sejamos meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por que menino na malícia? Menino não tem malícia, ele não fala palavrão, só se tiver adulto ensinando ele. Por si só, ele não faz. Não tem maldade, não tem esperteza, não tem nada disso. Ele não quer que eu seja menino no entendimento das coisas espirituais. Ele quer que eu seja menino na maldade. Então ele quer que eu sossegue minha alma. E às vezes, a gente recebe notícia ruim, a alma da gente fica. Mas Deus quer que minha alma fique como de uma criança. Isso é um aprendizado.
Ele não quer que eu entre numa congregação, que ele me coloque numa congregação e eu vá lutar para a posição de cargo e etc, e etc. Ele não quer isso. Ele quer que eu aquiete a minha alma, para que ele trabalhe em minha vida e me coloque aonde ele quer. Aí eu vou ser útil. Mas eu vou ser útil como líder? Não, eu vou ser útil como servo. Gente, como está difícil ensinar isso na igreja? Como está difícil. E se você falar isso, eles acham ruim. Porque para eles é liderança, mas não é. E mais, ele bota a criança ali no meio porque ele quer que eu deseje, como criança, sabe o quê? Como criança recém-nascida, o leite. Mas o leite puro, e como eu sou uma criança espiritual agora, nascido alto da vontade do Pai, eu preciso o quê? Do leite espiritual, para que eu possa crescer robusto. Gente, porque senão eu vou ficar doente. Se você não amamentar a criança, se você não der nada, só der água para a criança, o que vai acontecer? Vai enfraquecer a criança. Vamos supor que ela não morra, mas ela vai ficar desnutrida. O crescimento dela será prejudicado. A inteligência dela será prejudicada. A capacidade dela será prejudicada. Seus músculos serão fracos, seus ossos serão fracos. Sua visão será fraca. Seus dentes serão fracos. E isso acontece espiritualmente. Está cheio de gente na igreja que nasceu espiritualmente, mas o alimento não foi o verdadeiro leite espiritual. Então elas ficaram doentes, atrofiados. Está cheio de gente assim na igreja. Veja lá em 1 Pedro 2,2: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Então, existe criança fisicamente que não é bem alimentada e fica desnutrida? Assim também existe crianças espirituais desnutridas na igreja. Sabe por quê? Elas não se alimentam com o verdadeiro leite espiritual que vai fazer-nos crescer de forma robusta para alcançar a salvação. E aí não alcança. Você já viu aquelas pessoas que quando elas conhecem o Senhor, são batizadas no Espírito Santo, fica aqui na fé. Aí os anos vão passando, vai acontecendo o quê? Vai cair. Sabe por quê? Porque não está se alimentando com verdadeiro leite puro espiritual. E aí não robustece, cai e fica doente. Muito doente. Está cheio. Precisamos desejar o leite espiritual puro para crescermos na salvação. E isso está ligado ao que Yeshua diz lá em Mateus 9, de 16 a 17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Ó, porque, semelhantemente, remendo rompe a roupa. Está errado aqui, mas você entende aí. E faz-se maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, perde o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. Você entende isso? Hein? Só suporta o vinho novo, só suporta a verdade quem nasceu do... Porque aí não é odre velho, é odre novo. E recebe coisa nova, novidade de vida. E aí não perde. Agora, quando é odre velho, meu irmão, não entende nada.
corrompe-se e perde aquele vinho novo. E o odre se estraga. Deu para entender? Pois criança tem muita facilidade de absorver aprendizado novo. Não é assim? Criança, quando ela está começando a desenvolver, tudo que ela aprende, ela absorve. Criança espiritual é assim também. E tem facilidade de manter. Por quê? Se você pegar um odre novo e coloca o vinho ali, o vinho dilata. Ele expande o gás. E o odre novo, ele é elástico. Aí, na medida em que o vinho dilata ele dilata. Agora, o odre velho vai romper. Deu para entender? Não dá jeito, não. Então, o vinho novo, ele é mantido no odre novo. Enfim, Yeshua responde à pergunta dos discípulos. Veja o que Yeshua fala em Mateus 18:4. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Completamente ao contrário do que é no reino do homem. No reino do homem, o maior é quem é mais rico, quem é chefe, quem está no alto, o diretor, o líder. E Yeshua até fala, né? No mundo, os servos, eu acho que é mais ou menos isso, servem seus líderes. No reino dos céus, não. Os líderes não são servidos. O maior é quem serve o menor, é o contrário. E Yeshua não falou, eu vim para servir e não para ser? E ele é o Filho de Deus, ele tinha direito de ser servido? Todo e total. Mas ele veio servir. E nós temos que imitá-lo. E temos que aprender mesmo a humildade de uma criança, pois temos que aprender a servir e não sermos servidos. Gente, nenhum carnal consegue. Nenhum carnal consegue. Por isso que tem que ser vinho novo. Por isso que tem que ser odre novo. Por isso que tem que nascer do alto da vontade do Pai e ser nova criatura. Porque isso é para nova criatura. Isso não é para a criatura velha. Para o adâmico. Ele não consegue. Entende? Não consegue servir. E nós temos que imitar Yeshua. Veja Mateus 20:28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Yeshua, que podia ser servido, ele veio servir. Então, nós temos que imitá-lo. E Yeshua é muito claro nisso. Veja lá em Mateus 20, de 25-28. Então, Yeshua, chamando-os para junto de si, disse: sabeis que os governadores dos gentios dominam. E os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Presta atenção o que Yeshua está falando. Que no mundo, os governantes dos gentios dominam eles. Olha o que ele está dizendo. E os grandes exercem autoridade sobre os governados. No reino de Deus não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será este o que vos sirva. Meu Deus, é completamente ao contrário. Gente, não tem igreja que não esteja com isso invertido, que não esteja com isso como é no mundo. Isso é pecado. Isso é sinal que tem muita gente dentro da igreja carnal que não consegue ver o reino de Deus. Porque para ver o reino de Deus, como Yeshua disse, é necessário nascer do alto da vontade do Pai. Senão tu não vê o reino de Deus. E você acaba colocando na igreja de Machia o reino do mundo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Ele não está dizendo que você não possa querer ser o primeiro. Ele só está dizendo que para ser primeiro no reino de Deus, eu preciso servir. É isso que ele está dizendo. É por isso que ele é o cabeça. Porque no reino de Deus, o que ele fez?
serviu. Então ele é o primeiro, ele é o cabeça. Então, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aí sim, se fizermos dessa maneira como Yeshua ensinou, nós sermos suas crianças, aí sim, qualquer que nos receber, recebe Yeshua. É por isso que ele falou isso. Se nós agirmos, se nós nascermos do alto e agirmos como ele mandou, seremos suas crianças. E olha o que ele fala. Ó, Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, não é uma criança que ele está falando, a criança que ele pegou. Ele está falando se nós formos como criança, como ele ensinou. Então, quando nos receberem, está entendendo? Recebe ele. Ó, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim me recebe. Então, se nós estivermos agindo como ele falou, se nós nascemos da vontade do Pai, se nós formos espirituais, se nós servirmos uns aos outros, aonde nós formos, quem nos receber, recebe Yeshua. E qualquer um que tentar fazer tropeçar nós, crianças de Yeshua, vai pagar caro. Veja em Mateus 18:6. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, somos nós. As pessoas pensam que ele está falando de criança, ele está falando de nós. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse na profundeza do mar. Ó, qualquer um que fizer mal a nós, que andamos como crianças de Yeshua, como ele falou, qualquer um que fizer mal a nós, melhor seria para ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogar na Baía de Guanabara. É isso que ele está dizendo. Viu, meu irmão, como você, criança de Yeshua, é extremamente importante para o Senhor, nosso Pai Celestial? Depois Yeshua usa uma espécie de lamentação que expressa uma tristeza e pesar pelos tropeços que afligirão o mundo. Veja em Mateus 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos tropeços. Pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem vem o tropeço. Ai. Que é tropeço? Qualquer coisa contrária a Deus. Qualquer coisa contrária à palavra dele. Qualquer coisa contrária à lei dele. Ai de por quem vem. São enganadores, Eles trazem tropeço. Então, cuidado com esse negócio. A lei de Deus acabou, isso é tropeço. Isso não é verdade. Tudo que não é verdade imposto dentro da igreja é tropeço. E ai de quem está trazendo o tropeço. Por que é tropeço? Porque se eu escuto e aprendo que a lei acabou, ando em pecado e serei condenado. Então, o cara que ensinou isso, a pessoa que trouxe esse tropeço, ai dele. E quando o Senhor fala ai, é ai mesmo, não é tropeço de pé, não é topada do dedão do pé, não, viu? É ai. Yeshua fala de dois ais. O primeiro, ai do mundo por causa do tropeço. Primeiro, precisamos entender o que Yeshua quer nos dizer com tropeço. Resumindo, o tropeço na Bíblia é tudo que é colocado diante dos homens que não seja verdade da palavra. Se eu digo que Yeshua não é o Filho de Deus, é um tropeço. Se eu digo que Yeshua é um excelente médico dos médicos, está falando isso na Bíblia? Então é tropeço. Se eu falo que Yeshua foi um bom moço, um bom exemplo,
tropeço. Porque não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele é o Filho de Deus. Que ele é o cabeça da igreja. Que ele é o rei de Israel. Que ele é o anjo do pacto. Aí não é tropeço. Tem que ter cuidado, viu, gente? E assim, levando o homem ao pecado, pois está escrito em Isaías 57:14. E dizia: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tirar o tropeço é tirar as mentiras. Então, se eu falo que Deus é uma trindade, isso é um tropeço. Isso não está na Bíblia. É um tropeço. Se eu falo que Yeshua é somente um profeta, é tropeço. A Bíblia não está dizendo que ele é só um profeta. Ele é um profeta, foi um profeta. Mas ele é mais que um profeta. Ele é o filho do Deus vivo. É aquele que estava com Deus lá em Gênesis, que ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ele é muito mais do que as pessoas estão dizendo. E o único caminho para a salvação e vida eterna e retorno ao nosso Pai Celestial, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é Ele. Então, gente, todo mundo que desconsidera Yeshua é um tropeço. Se eu falar, eu adoro o Deus de Israel, mas rejeito Yeshua, é tropeço. Deu para entender? Veja em João 14,6, disse-lhe Yeshua, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém é o quê? Ninguém. Ninguém é brasileiro, judeu, africano, americano, é ninguém. Venha ao Pai, senão por mim. Fora deste caminho, tudo é tropeço. Muitos caminhos levam a Deus, tropeço. Buda leva a Deus, tropeço. Tudo é tropeço. Fora deste caminho, tudo é tropeço. E o segundo ai, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Gente, não esteja na pele do homem que traz tropeço. Aqui deixa bem claro por quem vem o tropeço, que não é pelo diabo. Ó, tem muita gente que logo acusa o diabo, mas não é ele. É um homem. É claro que o diabo gosta do tropeço, mas quem traz o tropeço é o homem. Mas neste caso, quem traz o tropeço é o próprio homem. Homens que Yeshua chamou a atenção através de seu servo Pedro, e que suas condenações serão certas. Veja em 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Acaba negando Yeshua, porque, não sei se você sabe, Paulo falou que Israel foi batizado em Moisés, porque quem resgatou Israel foi Moisés. E se nós somos batizados em Yeshua, é porque Yeshua é que nos resgatou. Então, a pessoa introduz tanta heresia que acaba negando Yeshua. Isso tem acontecido na igreja, tem ou não tem? Tem muita gente que está indo para o judaísmo, está indo, e acaba negando o Senhor que o salvou. Não é verdade? Está trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. O Senhor já está falando, muitos vão atrás disso. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Você prestou atenção? Será blasfemado o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Gênesis, Apocalipse. Caminho da verdade. Começa a dizer que não é bem assim, não. Já ouviu gente falando? Não é bem assim, não, gente. Paulo errou muito. Ó, ouviu isso? Começa a sair fora. E a coisa está ficando ruim. Pois é. Ah, não, Jesus. Não, Jesus é muito bom, mas tem um mistério aí que você não sabe. Aí você começa a ficar curioso. Não é bem assim, não. Cuidado, gente. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Criador, ao Pai Celestial, a não ser por Ele. Qualquer coisa fora disso não recebe, porque é heresia. Falar que Paulo errou é heresia. É dizer que Deus não sabe escolher servo. Dizer que João errou, João Batista, que morreu degolado porque Deus não mandou ele lá falar o pecado da mulher lá do rei, que eu já ouvi isso. Isso é heresia. Não há maior que João Batista. Quem falou isso? Yeshua. Então, qualquer coisa contrária a isso é heresia. Ah, Jacó não presta. Heresia. Não sabe o que está falando. Jacó é mentiroso. Não sabe o que está falando, porque Yeshua falou que Deus será conhecido eternamente como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para pensar, o Deus de Abraão, Isaac e do mentiroso. Faz sentido? Você acha que se Jacó fosse um mentiroso, ele seria o herdeiro? O nome dele estaria no nome de Deus, porque Deus tem alegria de ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como que Jacó é mentiroso? A pessoa começa a ler a Bíblia e não entende, e começa a falar o que Esaú falou. Foi Esaú que chamou ele de mentiroso, de falso. Foi Esaú, com raiva. Então isso é uma heresia. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Deus já está falando que vão aparecer falsos profetas. Tem gente que chama, gente, até eu escutei hoje uma discussão aí, dizendo que Balaão é um falso profeta. Até Israel fala isso. Gente, presta atenção. Balaão não é um falso profeta. Balaão recebia as coisas de Deus. O problema de Balaão não é falsa profecia. O problema de Balaão é o amor ao dinheiro. Por isso, tanto ele conhecia Deus, que ele ensinou ao rei lá como fazer Israel pecar. Então ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem ele estava servindo. E como ele fez isso, Deus então mandou matá-lo. Então ele caiu não é porque ele é um falso profeta. Ele caiu porque ele é um homem miserável, amante da riqueza, tinha amor ao dinheiro. É por isso que ele caiu. Porque as profecias dele não são falsas. Ele é um dos primeiros a falar de Yeshua. Então ele não é um falso profeta. Mas ele foi condenado, sim, porque ele tinha amor ao dinheiro. E ele fez tudo para receber o dinheiro. Inclusive, levou pessoas a tropeçarem. Não é isso que Pedro está falando? É a mesma coisa. Ele, ele é um homem que tinha amor ao dinheiro. E por avareza farão de vós negócios. Ó, ele não fez? Ele é um avaro. Com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita.
E para terminar, quero dizer a vocês que Yeshua é pedra principal da esquina para quem crê. Mas para quem não crê, ele é pedra de tropeço. Olha que coisa interessante. Yeshua pode ser pedra da esquina, pedra edificadora ou pedra de tropeço. É você quem escolhe. Veja 1 Pedro 2, de 6 a 8. Por isso, nas Escrituras se diz: Eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Gente, esse texto me preocupa muito, porque ele está falando que são pessoas que tropeçam na palavra. Gente, isso é muito perigoso. Nós estamos vendo a igreja negando a Torá aí, a torta direita. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque a palavra de Deus é Deus falando. Eu não posso desprezar nada da palavra de Deus. Ainda que eu possa dizer a você, eu não entendo isso, não despreze. Porque essas pessoas, elas serão destinadas à condenação. Shabbat Shalom.